basicamente foi muito de querer vencer desafios aí, no sentido de que eu sempre fui uma pessoa que gostou de ser desafiada e acabou, por algum motivo, tendo um pouco de curiosidade ou paixão por vencer desafios aí, né? Então, no final da minha época do ensino médio, eu lembro que eu não tinha definido ainda muito bem qual que seria o meu curso de graduação e um dos professores falou assim, tal curso é um dos cursos mais difíceis do país de se entrar, tal curso é um dos mais difíceis de se fazer, etc, né? Aí, movido muito pela essa ideia de ser desafiado, aí eu acabei escolhendo a minha profissão, que no fim das contas, de maneira positiva, foi uma escolha feliz. E acho que esse interesse acabou se desenvolvendo muito durante a época de graduação, porque eu não via, acho que as disciplinas da universidade ou tudo que eu acabava passando na universidade como algo chato ou desagradável. Eu não me recordo, na realidade, de uma disciplina que eu tenha passado por algum momento no qual eu não tenha tido prazer. Isso é muito positivo, né? Porque eu sempre levei todas elas com muito apreço e muita vontade. E ao longo da minha graduação, eu acabei desenvolvendo muito, ou tendo muito contato com pesquisa, com ensino e etc, né? Então eu acredito que começou aí, né? Nesse momento do ensino médio, acabou se desenvolvendo muito durante todo o meu período da graduação. Por muito tempo, durante a minha graduação, eu não trabalhei com engenharia. Eu acabava auxiliando em casa, nas despesas de casa, mas eu trabalhava como auxiliar administrativo. Então, em algum momento na minha graduação, eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio acadêmico e acabei indo para uma universidade canadense e consequentemente, tive que abandonar emprego, tive que reestruturar a minha vida, né? Quando eu voltei desse período, eu já estava num cenário completamente diferente, muito mais engajado com ciência e tecnologia no geral, e eu acabei decidindo, obviamente, que era o momento certo de migrar para a engenharia. Estava muito custoso na época conseguir um trabalho na área de engenharia aeronáutica. E aí, em algum momento, depois de um ano que eu tinha retornado, eu acabei desistindo dessa ideia. E eu fui para o mercado financeiro. Então, eu trabalhei durante uns 6 meses em uma instituição bancária. Só que o motivo que me fez entrar foi a falta de oportunidade. O motivo que me fez sair foi a falta de vontade. Eu não tinha mais interesse. Eu descobri que eu não tinha interesse na área financeira. E acabei desistindo. Falei, bom, vamos ver o que vai acontecer e eu vou sair disso, né? Então, eu, de fato, entrei muito nisso a partir do momento em que eu entendi que o que eu queria fazer era ciência. Então, foi quando, de fato, eu acabei saindo da instituição do banco, né, e fui para o Instituto de Pesquisas Tecnológicas, porque na época eles tinham aberto, bem na época em que eu desisti, eles tinham aberto uma oportunidade de estágio, né? E foi quando eu acabei ingressando nisso aí. E a estágio em que área e como é que foi, já dentro do IPT? O estágio do IPT foi no Departamento de Engenharia Naval. Eu não tenho formação em engenharia naval, tenho formação em engenharia aeronáutica e eu tenho formação em física também. Eu acabei na universidade fazendo esses 2 cursos aí por uma questão de escolha. Mas o estágio não era na engenharia aeronáutica e sim na naval. E o que eu acabei fazendo, apesar disso, foi algo muito similar com o que eu já trabalhava ou com o que eu tinha trabalhado antes na época de intercâmbio. Então, apesar de não ser o mesmo curso, era algo muito próximo à minha formação. Eu continuo fazendo o mestrado no IPT. Agora eu estou muito mais voltado para a área de propulsores navais. Então, basicamente, o que a gente tem interesse em fazer é desenvolver uma ferramenta numérica de baixo custo para a produção de propulsores. Então, não é bem exatamente propulsão, mas análise e projeto. Então, a minha pergunta é essencialmente essa. Qual que é o melhor propulsor para uma dada configuração, melhor propulsor naval para uma dada configuração, e como fazer com que essa escolha seja uma escolha rápida. Então, basicamente, o que a gente desenvolve são ferramentas, ou uma ferramenta em particular rápida para projetos de propulsores. É um software com um embasamento teórico na física do escoamento muito forte.
Existem duas abordagens. Tem uma abordagem que é muito mais numérica e a gente trata de uma forma um pouco mais com muito mais insight físico na modelagem. Tá, isso tem lá um laboratório que você faz... Isso, exatamente. A gente tenta fazer também a validação desse... Tenta não, nós faremos a validação dessa ferramenta desenvolvida através de ensaios no IPT, né? Uma das vantagens de a gente estar no IPT, que ele é um dos, salvo engano, é o único instituto de pesquisa da América Latina, eu posso estar enganado nessa informação, mas que tem um túnel de cavitação. Então é um ambiente muito favorável para ensaios lá, para fazer essa validação da ferramenta desenvolvida. Tudo bem que nós conseguiríamos essas informações de outras fontes, né? De publicações de artigos e papers de conferências, mas é interessante a gente conseguir desenvolver isso no próprio laboratório. Parece que existe uma tendência na engenharia contemporânea que é a de trabalhar com otimização multidisciplinar. Tá? Então, a ideia da otimização multidisciplinar é simplesmente você atacar algum problema em questão de engenharia, por exemplo, nas mais diversas áreas. Então, em mecânica de estruturas, em controle, por exemplo, em dinâmica, em hidrodinâmica ou mecânica de fluidos, né, de uma maneira mais geral. E busca-se sempre ganhar tempo nesse tipo de abordagem, justamente porque é algo que você precisa de fazer de maneira rápida, porque você precisa, muitas vezes, variar muito os parâmetros de projeto, nas mais diversas disciplinas. Então, o lado positivo disso, ou de se desenvolver algo de baixo custo e que traga uma resposta suficientemente robusta e rápida, é justamente que num momento futuro essa ferramenta pode ser utilizada, por exemplo, para projetos de otimização. Obviamente tem muito a ser desenvolvido, você precisa de pessoas de outras disciplinas que ataquem as outras áreas do problema, mas isso é um começo. Então eu acredito que essa seja um dos pontos positivos desse tema de pesquisa. O outro dos temas é que essa ferramenta em particular, ela expande um pouco a aplicabilidade de ferramentas originalmente concebidas. Então, o que eu quero dizer com isso existiam ferramentas similares que eram capazes até certo ponto de fazer o que a nossa faz. E o que a gente propõe é algo um pouquinho melhor, que é expandir o espectro de aplicabilidade da ferramenta. Então, a gente tem uma ferramenta que é de baixo custo, que seria supostamente rápida de resolver os problemas e que traz um pouco mais de vantagens em relação a ferramentas originalmente concebidas. Então, assim, pelo que eu entendi, por exemplo, alguém quer desenvolver um novo sistema de transporte fluvial por um determinado rio que ele não tem. Aí você, através dessa tua ferramenta, vai poder escolher o motor mais adequado para o veículo, para o transporte, ou uma coisa trabalhando multidisciplinar. Basicamente isso. Nós não temos ainda a abordagem multidisciplinar, nossa abordagem é unicamente hidrodinâmica. Se espera, eu pelo menos tenho a esperança de que em algum momento seja feito isso. Mas é justamente isso. Então, dado um casco ou dado alguma embarcação e as condições de operação dela, a ideia é justamente que essa ferramenta seja capaz de responder qual é o propulsor mais adequado, né, em termos de eficiência. Não sei, é que eu não sei se essa pergunta é meio óbvia ou se não é, né? E esse é um problema. Eu posso estar falando muita besteira aqui, mas historicamente nós temos exemplos de países que passaram da condição de países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento para países de primeiro mundo justamente por incentivo em diversas esferas aí, e uma delas justamente a educação, ciência e tecnologia, né? A gente pega, por exemplo, a China como um exemplo que de 30, 40 anos para cá era simplesmente um mero reprodutor de porcariadas para uma potência mundial, né? China, Coreia do Sul, me foge alguns outros exemplos, aí, provavelmente Índia também. Então, meio que essa pergunta meio que se responde justamente pelos exemplos que nós temos, né? Eu não preciso dar a minha opinião justamente porque do que eu acho a respeito do investimento em educação e em ciência, mas nós temos exemplos de que essas coisas são importantes para o desenvolvimento de um país, né? E um cenário em que
em que ciência e tecnologia não faz parte de prioridade do país, eu não vejo uma condição de sucesso aí, principalmente nos dias de hoje em que a gente depende muito de tecnologia e commodities não são a maior fonte de renda ou talvez a principal fonte de renda aí ou de lucro de um país, né? Então, acho que sim, de fato é importante e a falta de investimento nisso é infelizmente triste, né? Complicado. Olha, eu sempre tive muito apreço pelo papel do professor na educação. Eu acho que, na realidade, a educação é um pouco. Eu preciso tomar um pouco de cuidado como falar isso, mas a educação, o conhecimento é um dos poucos bens que nós possuímos que, de fato, pode ser adquirido de graça. Então eu digo que eu tenho que tomar cuidado porque não é exatamente assim. Depende de uma série de fatores aí que não somente estão associados à pessoa querer ter acesso à educação. As coisas não são tão simples assim. Mas ainda assim são dos bens que nós possuímos, nós podemos conseguir, ou dos que, não sei, dos mais importantes da nossa vida. Provavelmente a educação é aquele que com esforço a gente consegue algo bom. Eu me sinto um exemplo disso. Eu vim da rede pública, eu não tive a oportunidade de passar por cursinho. Então a minha passagem da universidade foi uma chance só, de pular do ensino médio para o cursinho, para a universidade, e para isso teve muito esforço. Então, por isso eu digo que vem de graça, entre aspas, né? Não é tão simples, não é todo mundo que consegue ter acesso às mesmas condições, aos privilégios que eu tive, por mais que limitados, para ter acesso à educação. Mas, então, o papel do professor foi sempre muito fundamental para mim. Então, eu sempre tive muito apreço por todas as figuras de ensino com as quais eu tive contato. Então, as minhas principais fontes de inspiração foram esses professores e pesquisadores que eu tive ao longo da minha carreira. É muito interessante ver alguém motivado, que queira de fato modificar as coisas, que queira ensinar, que de fato é altruísta no sentido de que às vezes abdica de um bem-estar ou de uma condição de vida melhor para fazer ciência ou para ensinar. Então, acho que essas são as minhas principais fontes de inspiração. A minha dica é para ter foco e resiliência. Para não olhar muito para os lados, porque às vezes a gente tende a achar que a grama do vizinho é mais verde que a nossa. Às vezes pode ser, mas que a gente tem que ter resiliência, que as coisas vão acontecer, vão ser difíceis. Às vezes a gente não vai ver a luz no fim do túnel, às vezes vai ser complicado, mas no fim das contas eu acho que é recompensador. Eu acho que ciência é um privilégio para poucos e não é todo mundo que está disposto a se desgastar ou a cansar ou a receber pouco, ou às vezes está numa condição de insegurança quanto ao futuro unicamente por uma paixão. Isso é uma coisa que poucas pessoas conseguem lidar, eu acho, e é algo que no fim das contas é gratificante. É gratificante saber o que você é capaz de fazer, o que você conseguiu fazer, ou mesmo o quanto você conseguiu transformar uma sociedade com aquilo que você achava que era pouco ou com o que você acaba pesquisando.